estamos com tudo decoradinho, sabemos exatamente quais são os elementos do perfil. Beleza, então. O que eu quero que a gente preste atenção agora é que tudo que a gente fez aqui, com exceção de determinação de borda de fuga, borda de ataque, envolvia diretamente ou indiretamente distâncias. Perceberam isso? Corda é uma distância. Distância entre borda de ataque e borda de fuga. O raio é dado por metros por pé, né? Daí você vai se perguntar assim, porra, Titi, e aí, o que eu falo? Quando eu falar em raio ele me der o valor, ele vai me dar em pé, vai me dar em metros, o que eu faço? Perfeito, muito bem. Daí a gente vai ter que falar de uma coisa que é muito comum na engenharia aeronáutica, que é o que a gente chama de adimensionalização. Então, a dimensionalização é uma coisa constante e comum na engenharia aeronáutica. E toda essa história aí de sair de evento, necessidade de fazer experimento para ter alguns valores que a gente não consegue estimar com muita propriedade através das ferramentas de engenharia, obriga que a gente conheça e tenha conhecimento dessa história de adimensionalização. Mas o que significa adimensionalizar alguma coisa? Dimensionalização, acho que todo mundo sabe o que significa. E a dimensionalização, por tabela, pessoas inteligentes com quem eu estou falando, vão saber que é eu tirar a dimensionalização. É só lembrar da questão do acéfalo. O que é o acéfalo? É o cara sem cérebro. Né? Dimensionalizar é quando eu não tenho dimensão. Isso eu faço com o perfil? Faço com o perfil. Eu adimensionalizo, por isso que eu não vou falar em nenhum momento de medidas. Eu adimensionalizo em relação ao quê? Como são unidades? Pode ser, por exemplo, aqui 1 metro. Né? O que eu vou fazer? Eu vou dividir de metro. Só que, na verdade, estou falando de comprimento, eu divido por comprimento. Eu tenho aqui, por exemplo, né, esse comprimento aqui. É o raio de curvatura. Eu vou ter que dimensionalizar ele com uma outra medida, que é um comprimento também. Mas o que eu uso? Eu uso um dos parâmetros muito importantes que a gente já viu e falou bastante sobre eles, falou de vários personagens, que é a corda. Divido tudo pela corda. Então, olha só. O meu raio, a minha espessura, a corda máxima, a flecha, tudo eu vou dividir pela corda. Mas por que eu faço isso, bicho? Pra que fazer isso? Simples. Assim eu vou ter valores que não dependem da distância. E que terão características para esse perfil pequeno que desenhei para vocês, né, humildinho, assim como o perfil da asa de um Boeing 747. Eu estou facilitando muito o trabalho. O que você acha que é mais fácil fazer? Fazer um modelo do tamanho que eu desenhei aqui, de um perfil como esse, ou de um perfil de uma asa de um Boeing 747. Quer ver uma coisa? Quer ver como isso é prático? Suponha que eu tenho um perfil, né? E a posição da espessura máxima é 10% da corda. Ih, daí lá, o que é espessura máxima? Lembra que eu havia dito para vocês? Então tá aqui, ó, para quem esqueceu já, ó. Espessura máxima é a espessura máxima entre o extradorso e o intradorso e a distância entre o bordo de ataque e esse ponto aqui da minha corda que eu vou chamar de distância de espessura máxima. É bom conhecer a espessura e a distância da espessura máxima, beleza? Eu vou precisar disso para identificar o meu perfil. Então, o meu pequeno exemplo aqui, eu estou dizendo para você que eu tenho aqui, ó, o perfil
tem a posição máxima de espessura 10% da corda. Essa aqui é a minha posição da espessura máxima, perfeito? Para a gente poder enxergar isso, seria mais ou menos isso aqui, ó. Aqui é a minha espessura máxima. Aqui eu vou ter essa posição. Que é 10% da corda. Tudo bem? Então, beleza. Agora vamos supor que esse perfil eu fui medir ele e eu vi aqui, opa, esse perfil tem 9 centímetros de comprimento. Beleza? No caso aqui, não tem, esse perfil aqui, ó, vou medir ele, ó. Ele tem 13 centímetros de comprimento. Tudo bem. Se ele tem 13 centímetros, então, se a corda dele vale 13 centímetros, que é esse caso aqui, quanto que vai valer essa distância até a espessura? Simples, né? É 10%, 10% da espessura, que é 13 centímetros, que eu posso escrever em metros, serão 0,13 de metros. Isso aqui vai me dar... Quanto vai me dar isso aqui? 0,0013 metros, né? Ou 0,13 centímetros. Aqui é equivalente a 1,3 milímetros. Então eu tenho uma distância já aqui. Apareceu para mim a distância, né? Perfeito? Só que eu falo para você aqui, ó. Rapaz, eu quero usar isso num avião, de verdade. E esse meu avião, essa corda, vai ter 2 metros de comprimento. Eu falo, não tem problema. Porque essa espessura vai valer 10% da corda. Então, de maneira análoga, 10% de 2 metros, que é igual a 0,02 metros, que é equivalente a 2 centímetros. Tudo bem? Então, no meu avião, essa posição vai ficar 2 centímetros, borde de ataque, né? Que é o avião, já que ele tem uma corda de 2 metros. E no meu modelinho, ele vai ficar a 1,3 milímetros do bordo de ataque. Viram que beleza? São características que passam a valer para qualquer aeronave. Porque a gente sempre vai estar mantendo as devidas proporções. Então, essa é a importância da dimensionalização, é por isso que a gente usa isso. Então, lembrou? Eu tenho a minha posição do espessura máxima da minha linha de curvatura média, eu só preciso saber qual é a corda. Daí vai ficar fácil para eu passar do meu modelo para a minha aeronave propriamente dita. Então, pessoal, com respeito à geometria de perfil, a gente vai parar por aqui. A respeito dos outros aspectos que envolvem esse perfil, que são a classificação dele, NACA, que é importante que a gente saiba, a gente vai estar falando futuramente, porque a gente quer associar isso a algumas propriedades que a gente encontra quando a gente coloca esse perfil num túnel de vento,
e obtém já as características físicas dele, de sustentação e momento. O que a gente tem que saber aqui agora é que a gente conhece parâmetros de identidade do perfil, que são raio, a corda, a linha de curvatura média e espessura. E a flecha ou a corda máxima, perfeito? Perfeito. O nosso próximo tópico em geometria é torção em asa. Então a gente vai estar falando de torção em asa. Isso é uma coisa simples, rápida. É muito simples a ideia da torção em asa. A gente pode ter 3 tipos de torções que você tem que conhecer. A gente aqui vai só apresentá-las, não vai dizer para vocês o motivo de cada uma delas ser do jeito que é. Mas todos os aspectos físicos serão tratados futuramente. Então, pessoal, a gente tem aí 3 torções que a gente vai estar comentando. Importante, pode cair na sua prova ele questionar a respeito disso. Para a gente entender isso, suponha que a gente está vendo uma asa de perfil. Então, é como se a sua fuselagem estivesse aqui, desenhada, tudo bem. E você está olhando a asa de perfil. É normal que o perfil da raiz da asa seja maior que o da ponta, por motivos estruturais, aerodinâmicos, tem vários motivos. Então é normal que o perfil da ponta da asa seja menor que o da raiz. Ou pode simplesmente não acontecer, mas no nosso caso aqui acontece. E a gente tem aqui o nosso perfil da ponta e o perfil da raiz. A gente está olhando aqui a lateral da aeronave. A nossa fuselagem estaria aqui atrás do perfil preto e branco, então. A primeira torção que a gente vai falar é a torção geométrica. A torção geométrica, o que é? Você pega o perfil da ponta e torce e gira, beleza? Você pode girar ele no sentido que a gente fala picar, né? No sentido de colocar o bordo de ataque mais para baixo, né, em direção ao solo, se aqui fosse o solo. Ou você pode fazer isso a cabrar. Tá, e o que vai motivar isso? A gente não vai estudar aqui, não vai comentar com detalhes o motivo disso, mas a gente futuramente vai ver que isso tem a ver com distribuição de sustentação na minha asa, que está envolvido diretamente com o efeito de ponta da asa. Então, se eu quiser diminuir um efeito de ponta de asa, eu vou ter que torcer. Essa torção pode ser para baixo ou pode ser para cima, vai depender da geometria da minha asa, vai depender dos tipos de perfis que eu vou usar. São vários parâmetros que estão associados na mensuração e o quanto eu vou torcer. Para onde e quanto eu vou torcer está associado à geometria da minha asa, se é uma asa retangular, se é uma asa trapezoidal, se é uma asa elíptica, e o quanto eu vou torcer ao tipo de perfil que eu estou usando para minha asa. Mas isso aqui é o que a gente chama de torção geométrica. Perfeito? Então torci a minha asa. Minha próxima torção é a torção aerodinâmica. O que é a minha torção aerodinâmica? A minha torção aerodinâmica é quando eu venho e mudo os meus perfis ao longo da minha asa. Então, por exemplo, eu vou ter um outro tipo de perfil na ponta, que é diferente do perfil que eu tenho na raiz. Perfeito? Então, tenho aqui um perfil na ponta e um perfil na raiz diferente. Ele pode gerar o mesmo efeito que a torção geométrica? Pode sim. Positivo operante pode. Por quê? Como eu havia dito, a gente vai estudar futuramente, que a gente faz isso em função da necessidade de mudar a distribuição de sustentação na minha asa. E cada perfil
tem uma característica específica de sustentação que é tirada lá no meu túnel de vento. É quando a gente vai ver isso no próximo tópico. Então, eu mudar o meu perfil na minha asa é eu mudar o esforço que está sendo feito naquela seção. Fiz torção geométrica na minha asa, o que eu fiz? Naquela seção, para a mesma condição de voo, esse perfil está sujeito a um esforço diferente do lado. Da mesma maneira, mudei a geometria do perfil, coloquei outro perfil. Este perfil, para a mesma condição de voo, está sujeito a um esforço diferente que o do lado. Uma seção mais interna ou mais externa em relação à fuselagem. Perfeito. E a outra que a gente tem, a última, é a geométrica e aerodinâmica. Como que é essa torção? Essa torção é quando eu tenho uma asa que tem perfis que variam ao longo da sua envergadura e eu preciso, além de mudar o perfil, dar uma torcidinha. Vou dar uma torcida para baixo, vou dar uma torcida para cima, depende da minha necessidade, beleza, pessoal? Então esses são os 3 casos. Eu quero que vocês saibam que isso é usado na indústria. Por que é complicado e por que é importante a gente saber disso? Porque quando você faz isso aqui, quando você torce o perfil, você vai precisar torcer uma estrutura da sua asa, uma longarina. Tem longarina de avião que é usinada, né? Que é uma peça única, é uma estrutura, longarina, estrutura primária da aeronave, uma estrutura muito importante. Então, para você deixar essa estrutura leve e robusta, às vezes você precisa torcer a tua longarina. E isso é mais difícil. Já pensou, você pega uma viga de uma casa, ela vai torcendo, e essa viga é feita de alumínio, porra, complicado, né? Não é um negócio simples. Então, tem um efeito de montagem, de produção muito pesado. Então, existem esses três tipos de torção. Normalmente, o ideal é que a gente faça a torção, e o que a gente vê bastante é a torção aerodinâmica. Se você for um avião, você vai ver lá, você vê lá na raiz é um tipo de perfil que é bem diferente do perfil que está na ponta. Você vê que ele é mais gordo, que não parece ter as mesmas proporções. Por quê? Porque é caro você sair torcendo longarina para cima e para baixo, né? Então é isso, pessoal. Com esse tópico aqui a gente encerra o nosso curso de geometria de asa e a gente vai para o próximo tópico falar finalmente de sustentação e momento, que é a parte mais interessante do curso. Antes disso, a gente tem um vídeo aí que a gente resolve exercício referente à geometria. A gente pede que vocês acompanhem para reforçar o conhecimento. E tem uma lista também aí com mais exercícios para vocês darem uma treinadinha, tudo bem? Então é isso. Oi, pessoal, espero que tenham gostado bastante aí do primeira parte do curso de aerodinâmica de asa e fuselagem. E peço a vocês que, caso vocês queiram ter acesso ao restante do material do curso, entre em contato com a gente através do e-mail que está na descrição do vídeo e que está aparecendo aí para vocês também, para que a gente possa conversar e especificar quais são as possíveis condições e o que a gente tem para oferecer para vocês, além do curso de aerodinâmica e de asa e fuselagem. Por enquanto eu só tenho a agradecer a atenção e desejar bons estudos a todos. Pau na máquina, minha gente!